Gente, eu sou a Tabata e hoje eu vim gravar um vídeo muito especial, porque é um vídeo dedicado a uma grande amiga minha e colega de profissão, tá? Esse vídeo é dedicado a Fábio, beijo Fábio, que é uma grande professora que se formou comigo no curso de letras, tá? E ela pediu que eu gravasse um vídeo para a turma dela, porque os alunos vão começar a estudar literatura, então hoje eu vim aqui gravar esse vídeo. A Fábio é uma professora maravilhosa, é um dos melhores presentes que o curso de letras me trouxe, é uma amiga muito querida e eu admiro muito o trabalho dela. Então eu tô vindo aqui com todo carinho, com toda admiração gravar esse vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Bom, ela pediu que eu falasse um pouquinho sobre literatura no geral e o que os alunos dela podem esperar da literatura, né? Agora que eles vão começar a estudar sobre. E aí eu fiquei pensando que questionamentos eu poderia trazer, porque quando a gente fala de literatura, a gente pensa que a literatura é algo muito amplo, e de fato é. A literatura ela serve para diferentes coisas, né? Ela tem diferentes vertentes, ela nos auxilia em diferentes momentos e atividades. Então eu pensei em algumas coisas e espero que vocês gostem. Bom, gente, a literatura, antes de tudo, ela é uma expressão artística, né? A gente não pode esquecer que a literatura é um estilo de arte, assim como o cinema, o teatro, a dança, a pintura, enfim. A literatura, ela serve para representar uma sociedade, tá? Ela é uma forma de representação social, tá? Enfim, a literatura ela serve como lazer, ela é um trabalho também. A literatura nos faz conhecer diferentes realidades, diferentes sociedades, diferentes épocas e costumes, né? Dentro da literatura nós temos diferentes gêneros, diferentes temáticas, né? Diferentes tipos de literatura. E eu selecionei alguns livros, alguns temas e alguns gêneros para a gente pensar o que a gente pode esperar da literatura. Porque depende muito do leitor e do teu gosto literário, né? Quando alguém fala assim, mas eu não gosto de ler, a gente costuma falar, bom, talvez tu não tenha encontrado o livro certo ainda. Talvez tu não tenha conhecido um livro que tenha te despertado o prazer pela leitura. Então eu selecionei alguns gêneros diferentes para a gente pensar um pouquinho. Mas a gente tem que partir do pressuposto de que a literatura nos leva para outros mundos, para outros lugares. A partir da literatura, a gente acaba conhecendo muito do ser humano, né? A gente acaba conhecendo diferentes personagens e parece que a gente convive de fato com aquelas pessoas quando a gente embarca num conto ou num romance. Por exemplo, a poesia, né? Os poemas deixam o nosso dia mais leve. Poemas mais fortes são capazes também de nos deixar tristes, né? A gente costuma dizer também que os poetas, eles conseguiam se expressar muito melhor quando eles estavam tristes. Então a literatura também é uma forma de tu expressar as tuas emoções e os teus sentimentos. E a partir do momento que o autor coloca aquilo e que tu, como leitor, pega isso para tua realidade, é algo bem impactante. A literatura é capaz de te trazer diferentes sensações, é capaz de te dar diferentes mundos e realidades e também fazer com que tu traga aquele texto para tua realidade. Quem nunca se identificou com algum personagem ou com alguma situação, né? Então eu separei alguns livros e alguns autores só para dar um exemplo do quão ampla é a literatura. Por exemplo, eu separei aqui dois poetas que eu gosto muito, tá? Que são poetas queridinhos meus, que são o Carlos Drummond de Andrade e o Mário Quintana. Eles costumam pegar coisas do dia a dia e transformar em poesia. O Mário Quintana mesmo faz isso de uma forma muito leve, sabe? Então tu lê um poema do Quintana e tu fica assim, pensando, nossa, olha a sacada que ele teve, tu, assim, tem uma sensação muito boa, muito gostosa. Para quem gosta de um gênero totalmente diferente, um pouco mais pesado, eu separei o Stephen King, porque é um escritor contemporâneo de terror, né, e de literatura fantástica. Só que embora ele seja contemporâneo, ele vai resgatar clássicos da literatura fantástica e da literatura de terror, como o Edgar Allan Poe, o H.P. Lovecraft, o próprio Kafka, que é um dos maiores clássicos da literatura. Separei também um escritor brasileiro, e para quem gosta de contos, que é o Rubem Fonseca.
O Rubem Fonseca, ele já traz contos com uma violência urbana, ele já tem um palavreado mais pesado, mas ele é bem realístico, então é uma boa pedida também para quem não gosta de uma literatura fantástica, uma literatura sobrenatural e gosta de conhecer um pouco mais da realidade, sabe? A verdade nua e crua. Então o Rubem Fonseca é mais nesse sentido. Para quem gosta de crônica, que é um gênero bem breve, que tu lê assim numa sentada, eu separei ali a Luft e o Carpinejar. Eles são cronistas que eles pegam coisas do dia a dia, coisas básicas e banais, e trazem uma poesia, sabe? Eles representam muito bem o nosso dia a dia através de frases e palavras impactantes e sempre trazendo a leveza da poesia. Separei também um dos maiores clássicos da distopia, que é o George Orwell, com 1984. Que ele vai trazer aqui uma sociedade totalmente opressora. E embora ele tenha escrito esse livro, sei lá, há mais de 50 anos, a gente pode muito bem trazer para a nossa realidade e para os dias atuais. Então a literatura, ela também serve para isso. Ela fica... como é que eu posso dizer? Ela fica mudando de época para época. Eu trouxe também aqui um dos maiores clássicos da literatura gótica com Drácula, do Bram Stoker. O Drácula, ele serviu e serve até hoje como referência, tá, para o vampirismo e para outros textos, para outros autores que se debruçam a escrever sobre literatura gótica, um terror bem gótico e bem pesado. Separei também aqui um best-seller contemporâneo com Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. A gente também não pode ter preconceito literário e achar, eu não vou ler Nicholas Sparks, eu não vou ler John Green, são best-sellers, sabe, são modinha e tal. O que a gente tem que ter em mente é que determinados gêneros e determinados livros e autores, né, eles são para uma determinada idade. Então, John Green, Nicholas Sparks está ali na faixa etária dos 13, 14 anos, mas não quer dizer que um adulto não possa ler e gostar. E isso de preconceito literário é bobagem, gente. Leiam, se vocês têm vontade de ler, leiam, não fiquem pensando, mas todo mundo odeia Crepúsculo, todo mundo odeia John Green, é modinha, não vou ler, é ruim, isso e aquilo. Não, tem muitos livros assim que são bons, por exemplo, esse romance aqui, ele é mais leve, é mais água com açúcar, né? A gente também não pode comparar com uma Jane Austen, mas é bom também. E lembrando que são diferentes gêneros, diferentes autores e diferentes escritas. Separei aqui também literatura infanto-juvenil e mais fantasia, com um dos maiores clássicos, né, contemporâneos, que é Harry Potter, e também com as Crônicas de Nárnia. Tanto jovens quanto adultos, né, crianças também, podem e devem ler esses livros, porque são livros que, bom, são fantasias, então te mostram outros mundos e outras realidades, né? E são livros que, embora sejam de literatura infanto-juvenil, trazem sim questionamentos e muitas vezes temáticas que um adulto deveria ler, né? Enfim, separei também aqui um pouco mais diferente, mas que é muito válido também, literatura pornográfica e erótica. Esse aqui é uma antologia pornográfica do Gregório de Matos Glauco Matoso, e esse aqui é literatura erótica com Bukowski, que é um dos maiores poetas da América. É muito bom ler, as pessoas têm um pouco de preconceito também com literatura erótica e pornográfica, mas é super válido. E uma vez eu fiz um vídeo explicando que literatura erótica, ela não é... a gente não tem que ter preconceito, porque o erotismo faz parte da vida do ser humano. Enfim, eu poderia continuar citando vários livros. Eu tenho aqui atrás E o Vento Levou, que é um romance histórico maravilhoso. Eu poderia pegar aqui o livro do Shakespeare, né? E a partir do livro do Shakespeare, das peças dele, a gente estuda muito do interior do ser humano, né? Ele serviu também para o Freud fundamentar a sua teoria, então a literatura também serve, né, para os teóricos da filosofia, da psicanálise, enfim, fundamentarem suas teorias. Enfim, a literatura, ela é muito abrangente, ela serve para muitas coisas e principalmente para divertir a gente e para nos levar para diferentes mundos, a gente conhece diferentes personagens. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz com todo carinho esse vídeo, espero que vocês tenham gostado mesmo. Embarquem no mundo da literatura, porque vale muito a pena mesmo.
Beijo, Fábio. Eu espero que a tua turma tenha gostado do vídeo. E aproveitem essa professora, porque ela é incrível e maravilhosa e sabe muito, crânio. E era isso então, gente. Um beijinho pra vocês, um beijo pro pessoal do meu canal. E era isso. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!